O que Jesus fez no inferno após sua morte? Sabemos que o inferno foi originalmente criado para Satanás e seus demônios, mas você sabia que Jesus também precisou ir até lá? Por que ele faria isso? Para responder a essa questão, é importante compreender o que a Bíblia ensina sobre o inferno. O conceito pode parecer confuso, mas a Escritura fornece algumas informações claras. Antes de continuarmos, inscreva-se neste canal e curta este vídeo. O inferno é frequentemente descrito como um lugar de escuridão, separação de Deus e julgamento. Definitivamente, não é um destino desejável para ninguém. A Bíblia usa diferentes termos para se referir a esse local, cada um com sua própria conotação específica. Vamos explorar esses termos e seus significados. 1. Sheol. No Antigo Testamento, Sheol é o termo hebraico que se refere ao mundo dos mortos. É um lugar onde tanto os justos quanto os ímpios aguardam. É descrito como uma existência sombria e um estado de espera. 2. Hades. No Novo Testamento, Hades é a palavra grega que equivale a Sheol. Ele também é descrito como um local temporário, onde as almas aguardam o julgamento final. Jesus mencionou o Hades na parábola do rico e Lázaro. Lucas 16, 19 a 31, apresentando-o como um lugar de tormento para os ímpios. 3. Gena. A Gena é mencionada por Jesus como o último local de punição para os ímpios. Essa palavra faz referência a um vale fora de Jerusalém, onde o lixo e os dejetos eram queimados. Jesus usou essa imagem para ilustrar o fogo eterno do inferno. Marcos 9:43. 4. Lago de Fogo. No livro de Apocalipse, o Lago de Fogo é apresentado como o destino final de Satanás, seus anjos, e todos aqueles cujos nomes não estão no livro da vida. Apocalipse 20, 10, 14 e 15. É descrito como um local de tormento eterno. Esses termos nos dão uma visão abrangente do inferno como um local temporário, Sheol e Hades, e como uma destinação final de punição eterna, Geena e Lago de Fogo. Apesar do que a Bíblia ensina, várias concepções errôneas sobre o inferno são comuns. Vamos abordar algumas delas. O inferno como o reino de Satanás. Muitos imaginam o inferno como o reino onde Satanás governa e atormenta as almas dos condenados. Contudo, a Bíblia revela que o inferno foi preparado para ser o lugar de punição de Satanás e seus seguidores. Mateus 25:41. Ele não é um rei lá, mas um prisioneiro como os demais. Inferno como lugar de festa. Alguns fazem piadas sobre o inferno como se fosse um local de festa onde se reencontrariam com amigos. Isso está longe da realidade. A Bíblia o descreve como um local de choro e ranger de dentes e trevas exteriores. Mateus 8:12. Purgatório. A ideia de um purgatório onde as almas são purificadas antes de irem para o céu não encontra suporte bíblico. Segundo Hebreus 9:27, está determinado que o homem morra uma vez, e depois disso vem o julgamento. Aniquilacionismo. O aniquilacionismo é a crença de que as almas dos ímpios serão destruídas em vez de sofrerem eternamente. Embora algumas denominações cristãs aceitem essa visão, a interpretação tradicional da Bíblia aponta para um castigo eterno. Para entender as ações de Jesus no inferno, precisamos lembrar o que ocorreu após sua morte. Proclamou a vitória aos espíritos. 1 Pedro 3:18 a 20 explica que Jesus proclamou sua vitória aos espíritos em prisão, que haviam sido desobedientes nos dias de Noé. Não se tratou de uma oferta de segunda chance, mas de uma declaração de sua autoridade sobre o pecado e a morte. Em Apocalipse 1:18, ele declara que tem as chaves da morte e do Hades, simbolizando seu domínio total. Sua ressurreição demonstra que ele triunfou sobre a morte e que ela não tem mais poder sobre os que creem. Abriu os portões do céu. Antes da ressurreição de Jesus, os justos aguardavam no Sheol ou Hades. Mas, ao ressuscitar,
Ele levou cativos o cativeiro. Efésios 4, 8, 10. Liberando os justos para o paraíso. A descida de Jesus ao inferno não foi uma derrota, mas uma vitória. Ele proclamou o triunfo sobre o mal, derrotou a morte e o pecado e abriu o caminho para o céu. Sua ressurreição garante que a morte não tem a palavra final, mas que todos os que creem não precisam temê-la. Pai Celestial, obrigado pelo sacrifício de Jesus e pela vitória sobre o pecado e a morte. Ajuda-nos a viver com coragem e confiança, sabendo que, em Cristo, temos a esperança de vida eterna. Fortaleça-nos para compartilhar essa verdade com o mundo e refletir seu amor e graça. Essa é a minha humilde oração. Em nome de Jesus, amém.